Uma das coisas mais importantes da vida humana é que nós somos capazes de nos arrepender. O arrependimento ele pode servir de ensinamento, como ele pode servir de aterramento. Evidentemente, como eu digo sempre, o modo mais difícil de aprender é com os erros. A maneira mais complicada para aprender é com os erros. Mas, pior do que aprender com os erros, é com os erros nada aprender. Eu gosto demais de um dos maiores autores da língua portuguesa, Fernando Pessoa. E Fernando Pessoa, que tinha vários heterônimos, vários outros Fernando Pessoa feitos por ele mesmo de outro modo. Um deles é Álvaro de Campos. E Álvaro de Campos tem um poema, claro, que é do Fernando Pessoa, mas com a pessoa do Álvaro de Campos, que ele começa com uma ideia que não é fácil de lidar, em que ele diz: os desertos são grandes e tudo é deserto. Tudo é deserto. Essa frase é uma frase de desalento. Os desertos são grandes e tudo é deserto. A ideia do deserto como um lugar árido, sem fertilidade, onde a vida tem que lutar imensamente para persistir. Mas nesse poema, grandes são os desertos e tudo é deserto. Esse desalento se instala dentro de umas frases que o Álvaro de Campos, Fernando Pessoa, coloca, que sempre me intrigaram muito. E uma delas, para mim, sempre foi assustadora. Todas as vezes que eu parei para pensar como é que eu ganho a vida, e aí no duplo sentido de novo, ganhar a vida como sustento e ganhar a vida como condição de dignidade, de decência, de identidade. Eu me lembro que nesse poema ele traz uma expressão que é: comprem chocolates à criança a quem sucedi por erro. Olha que expressão difícil de lidar. Quando ele, lamentando, diz: comprem chocolates à criança a quem sucedi por erro. Essa expressão, sucedi por erro, é um indicador de arrependimento. Em outras palavras, comprem chocolates para a criança que eu fui e que eu agora, como adulto, acabei por erro sucedendo desse modo como sou. Uma das coisas mais importantes da vida humana é que nós somos capazes de nos arrepender. O arrependimento ele pode servir de ensinamento, como ele pode servir de aterramento. Evidentemente, como eu digo sempre, o modo mais difícil de aprender é com os erros. A maneira mais complicada para aprender é com os erros. Mas, pior do que aprender com os erros é com os erros nada aprender. E uma das coisas que, sem dúvida, o arrependimento pode trazer é a possibilidade da pessoa, quando olha o caminho que fez e que eventualmente não queria que fosse desse modo, de corrigir a rota, de reinventar, de recriar. E é claro que nessa hora, uma das dificuldades é supor, mas não dá mais tempo. Tudo é deserto. Claro que não. Sem simular aqui um auto-engano, sem aqui fingir que as coisas sempre elas darão certo se eu assim desejar, nós não temos essa capacidade toda. Não basta que eu queira para que as coisas aconteçam, embora não querer seja uma garantia forte de que não virá. Ainda assim, o querer, o desejo, o empenho, ele é uma parte da garantia do êxito, mas não é de maneira alguma toda a garantia. Nós temos circunstâncias, nós temos ocasiões que nos atropelam em relação às coisas que desejamos fazer. Muitas vezes você, ao perder uma atividade, um caminho, uma rota, um trabalho, você passa um tempo buscando criar qual será o caminho que terá. E num determinado momento parece que de fato tudo é deserto. Mas o mais interessante é que se pode de fato aprender com aquilo que nem sempre foi exitoso e ao mesmo tempo superar, ir buscar, ir atrás. Mas isso coloca uma exigência. A exigência de se ter clareza do que é que se entende como o caminho que se queira seguir e, acima de tudo, onde é que se quer chegar. Eu gosto muito de uma expressão que aparece numa das obras da literatura que eu mais cito. Eu tenho um gosto imenso por um grande professor de matemática britânico do século XIX, chamado Charles Dodson. Charles Dodson, ele era professor de matemática, de lógica, era mágico,
fazia apresentações de magia, de propósito. Era colega de vários e vários aqui que somos professores, mas ele dedicou uma parte da vida dele à literatura. E o Charles Dodson escreveu livros maravilhosos. E você o conhece, provavelmente, muito mais pelo pseudônimo dele do que pelo nome dele de batismo, porque Charles Dodson adotou o nome de Lewis Carroll. E por isso escreveu o livro Alice no País das Maravilhas, Alice Atrás do Espelho. E vocês se lembram, e eu sempre que posso trago isso à tona, que Alice no País das Maravilhas, que é um livro de filosofia, é um livro de lógica. Ele não é um livro infantil, ele é um livro para crianças. Mas ele não é um livro infantil, o conteúdo dele é absolutamente adulto. Haja vista, né, como eu gosto de citar, o filme Matrix, é inspirado exatamente naquela ideia. Isto é, qual realidade você deseja? Aquela que dissimula, engana, aquela que é simulacro, que é fingimento, em que tudo parece o que não é, ou uma vida que você vai ter de enfrentar, lidar, buscar. Nesse sentido, é claro, que a opção feita, né, no filme Matrix, no primeiro deles, é exatamente encontrar um caminho que, mesmo que árido, complicado, te permitirá atravessar o deserto, sabendo que é deserto, no lugar de fingir que não é, ou no lugar de esquecer ou de alienar-se em relação àquilo. O mais gostoso dessa ideia é que vocês se lembram que no livro Alice encontra vários personagens e tudo ali é maluco. Tudo ali é maluco. As coisas acontecem numa ordem travada, as coisas você tem o tempo todo alguém que está para lá e para cá, dizendo eu estou atrasado, e vai para... Aparece gente em vários momentos. E num determinado tempo, ela encontra, em 3 ou 4 situações, um gato. Lembra do gato? Eu coloco isso que eu vou dizer agora no livro chamado Não Se Desespere. E quando eu penso no Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, a criança a quem sucedi por erro, eu me lembro desse outro passo do gato da Alice. O gato que faz parte do folclore britânico, faz parte da tradição das histórias infantis no mundo britânico, mas que ali na história é um gato, você lembra, que aparecia e desaparecia. Ele ia desaparecendo aos pouquinhos, ficava só o sorriso dele ao final. E é assim que ele é descrito também, né, pelo Lewis Carroll. A Alice o encontra, vez ou outra, mas há uma vez definitiva, em que ela, não sabendo onde está, perdida, ela vê o gato no alto e diz assim, o senhor pode me ajudar? O gato diz, claro. Ela fala, para onde vai essa estrada? O gato faz a grande pergunta da vida. Para onde você quer ir? Ela falou, eu não sei, eu estou perdida. Ele disse, para quem não sabe para onde vai.
qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. O para onde a gente quer ir antecede o para onde a gente vai. Porque para onde a gente vai pode ser um caminho automático. Que você está indo porque estou empurrando. Você está indo porque está sendo levado ou levado. Mas para onde você quer ir, em última instância, é o teu propósito ou o meu propósito. Você sabe, a palavra propósito significa aquilo que eu coloco adiante. Aquilo que eu disponho adiante de mim e vou buscar. Qual é o teu propósito? Qual é o meu propósito?